O amigo ama em todo o tempo, mas o irmão nasce na adversidade. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá! Que o amor de Deus esteja envolvendo a tua vida nessa hora. É tão bom quando nós podemos usufruir desse amor. É tão bom quando o Senhor pode nos alcançar, seja através da sua palavra, seja através de um programa de televisão, seja através de um culto, seja através de uma oração. A presença do Senhor é tudo do que nós precisamos. E hoje nós vemos que as pessoas que buscam a Deus, elas são tão interessadas na bênção. Todos nós queremos ser abençoados, mas a Bíblia nos declara que nós temos que ser a própria bênção. E também nós olhamos pela palavra que a bênção ela vem atrás, mas o poder vai à frente. O poder de Deus tem que estar à nossa frente. Deus, nós temos entendido que Deus ele quer salvar esta geração. Em contrapartida, nós vemos uma palavra que está muito generalizada em todos os lugares. A palavra é desgoverno. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça do corpo de Cristo. A igreja de Jesus, ou seja, todos aqueles que passaram pelo milagre do novo nascimento, têm o Espírito Santo habitando dentro de si e formam o corpo de Cristo. Quer dizer, são pessoas que ouvem a voz de Deus, que são a habitação do Espírito Santo. Deus também chama a sua igreja de família de Deus, é corpo de Cristo, exército do Senhor. E nós sabemos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Quer dizer, aquele que diz as ordens. Jesus é aquele que tem que dar as ordens, aquele que pensa, aquele que dirige. Mas também na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de desgoverno do Senhor, uma desconexão do cabeça com o corpo. Nós olhamos pela palavra quando Abraão, aquele que fez aliança com o Senhor, quis casar o seu filho Isaque, ele mandou que o seu servo, provavelmente Eliezer, buscasse uma noiva, a sua esposa, em sua parentela. Ele disse ao servo: tu irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo disse: olha, mas e se porventura a mulher não quiser me seguir? A mulher não quiser vir a esta terra? Quer dizer, Abraão disse: então você estará desobrigado desse teu trabalho. Em contrapartida, nós sabemos que Isaque é um paralelo com o próprio Jesus, que vai desposar a sua igreja, que é essa igreja que é a noiva do Cordeiro. E se a igreja não quer seguir Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo, que quer levar essa mulher ao filho, realmente, se nós, como igreja, não ouvirmos a voz do Senhor, nós não podemos estar junto com Ele. Será que você entende? Uma desconexão daquilo que Deus fala e daquilo que o povo de Deus faz. Geralmente nós andamos pelos nossos próprios pensamentos, trazendo consequências que não são boas a essa terra, a nossa família. É isso que nós estamos vendo, uma desestabilização, um desgoverno. E eu quero ler a passagem que está lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 a 46, onde nós vamos trazer uma base para aquilo que nós queremos trazer. E eu vou ler para você. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse:
vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Hoje, nós estamos vivendo, no contexto de mundo, estamos vivendo um tempo de trevas. Não é um pessimismo. Nós precisamos ser realistas. Estamos enfrentando trevas em todo o tempo. Mas o que tem a ver com Elias? Nós estamos falando de um ministério profético, porque também somos uma geração profética. À luz das profecias que estão se cumprindo, nós entendemos que estamos num tempo onde nós devemos profetizar, falar os oráculos do Senhor. Em todo tempo de trevas, Deus levanta profetas para falarem a sua palavra. Naquele tempo onde Elias estava vivendo um tempo de trevas, Deus levanta uma voz profética. Deus diz que enviaria a voz profética para combater as trevas. E a última profecia do Antigo Testamento, que está lá em Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observe, toda a raiz das trevas está dentro das nossas casas. São pessoas que fazem o mal. Quando eu alinho a minha casa, eu quebro o poder das trevas. O reino das trevas, ou seja, o diabo ou Satanás, ele só pode governar sobre uma revolta, nunca numa vida consolidada em amor. O inimigo das nossas almas, que é o próprio diabo, ele nunca vai reinar quando nós temos aceitação incondicional, quando nós vivemos o amor de Deus, quando nós realmente estamos cheios de Jesus. Baseado lá no texto de 1 Reis, capítulo 18, onde Elias, um profeta de Deus, também foi levantado como uma voz profética para ali mudar a situação, para fazer uma transição. E a preocupação, quando nós olhamos o Novo Testamento, a preocupação de Jesus com os seus discípulos, ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Hoje, pais têm deixado os seus filhos órfãos, deixando-os à sua própria sorte, não se preocupando com eles. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira os seus filhos, mas devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais são os profetas das suas casas. E o que provoca a ira aos filhos, olha só, é uma troca. Pais que trocam o amor, pais que trocam os limites, pais que trocam o ensino pelos videogames, pelas motos, pelas boas roupas, por deixar os seus filhos fazerem tudo aquilo que eles querem, filhos deixados à sua própria sorte. Pais que entendem a palavra de Deus, se preocupam em não deixar os seus filhos órfãos, não deixar os seus filhos ao léu, à sua própria sorte, ao seu próprio destino. Pais que conhecem a Deus são pais honrados. Pais que estão na palavra de Deus são pais honrados. E pais honrados geram filhos de honra. Se você é filho de Deus, você é parecido com Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. E se nós somos parecidos com Deus, nós temos que estar dentro dos princípios de Deus. Se você é filho de Deus, você é herdeiro. E se você gera filhos de honra, você também precisa estar nessa linha do Senhor. Nós precisamos treinar as nossas crianças e todas as vezes que nós ensinamos essas crianças, nós quebramos o poder das trevas sobre elas. Se nós quisermos salvar esta geração de meninos, nós temos que encaminhá-los e deixá-los entrar no reino e ensinar a eles os princípios da palavra de Deus.
A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus, ele chama para si os seus discípulos, ele diz assim, olha, deixem vir a mim os meninos e não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. E Jesus diz assim, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Aos grandes, quer dizer, Deus diz assim, vocês têm que deixar entrar os pequeninos. Quer dizer, tem que ensinar, não impedir com uma má influência. E se vocês não se fizerem como eles também, vai ser cerrado o reino dos céus a vocês também. O Espírito Santo hoje, ele levanta uma voz profética. E as particularidades desses profetas que estão sendo levantados por Deus, pais de famílias, pessoas que falam a palavra de Deus, pastores que se levantam, homens íntegros, homens de caráter, que falam e anunciam a palavra de Deus. Deus, ele quer se revelar, quer nos mostrar e quer que nós estejamos agregando dentro de nós essa voz profética. Os pais são os profetas que vão salvar as suas famílias de todo o poder das trevas. Os profetas proclamam a palavra de Deus. Agora eu quero trazer algumas particularidades desses profetas. Um profeta de Deus, ele ora. Um pai de família, ele ora. Não existe neste reino de Deus contratação de outras pessoas para orar no nosso lugar. Muitas pessoas dizem, olha, pastora, ore por mim, ore pelos meus filhos. A oração que mais vai surtir efeito vai ser a tua, pai, a tua mãe. Não existe freelance neste meio. Não existe pessoas sem contrato, sem aliança com Deus, que sejam os profetas de Deus. Não existe pessoas que querem ser profetas de Deus, que querem mudar as suas casas, pessoas que não têm responsabilidade, pessoas que não têm contrato. Deus não está nesse tipo de ministério. Todo profeta, todo homem de Deus que quer realmente que a sua voz seja ouvida, ela tem que ter compromisso com o reino de Deus. Quando olhamos Elias, ele tem um princípio. Ele clama por uma transição naquele tempo que era um tempo de trevas. E em decorrência disso, ali naquela passagem que nós lemos, diz assim, ele dobrou-se, ele se inclinou para orar. E alguma coisa acontece quando nós nos inclinamos para orar. A coroa cai da nossa cabeça. O que significa a coroa? Quando eu me inclino para orar, essa coroa cai. E a coroa significa governo próprio. Significa o meu orgulho. Significa o autogoverno. Ele cai. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, lá na adoração no céu, tem 24 anciãos que adoram o Cordeiro de Deus, que adoram a Jesus e entregam a sua coroa. De Deus eles a receberam, mas para Deus eles as entregam. Não existe pessoas que querem ser grandes. Quando Cristo está junto conosco, quando Cristo está no nosso barco, tudo vai bem, mas o timão, o governo, ele tem que sair da minha mão e tem que ir para a mão de Jesus. Quando eu oro, existe uma transição de governo. O governo de Deus começa a se estabelecer em minha vida. Deus responde a minha oração, mas Deus responde a minha oração do jeito dele, não do jeito que eu quero. Uma segunda característica desses profetas de Deus é que realmente esses profetas, eles vão ficar do jeito de Deus, eles vão ficar igual a Deus. Elias, ele meteu a sua cabeça no meio dos seus joelhos, a Bíblia diz, ele se inclinou. E para quê que servem os joelhos? Elias, ele se inclinou com o seu rosto no meio dos joelhos, se inclinou por terra. E para que servem os joelhos? Para dar flexibilidade. Essa é uma geração profética, que é uma com Deus, que vai casar-se com Deus, mas que vai ter flexibilidade. Pessoas que são rígidas, pessoas que são religiosas, pessoas que não aceitam com um coração de criança a palavra de Deus, elas não subsistirão. Deus precisa de pessoas que tenham visão e percebam o que está acontecendo e vejam que o que Deus tem é maior e mais concreto do que qualquer coisa que podemos ter ou ver. A estrutura que os homens não viam era a estrutura que ia ficar.
Existiam duas estruturas, a que se via e a que não se via. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é aquela que é formada dentro de nós, através da vida de Deus que permanece, através da obediência e reverência ao Senhor. Nós precisamos orar mais, mas na nossa oração, na nossa mente, a nossa mente ela vai transicionar. A oração dessa geração que se levanta para trazer uma mudança é a geração que se compromete, que vai orar ao Senhor e que Deus vai responder, mas vai nos envolver na sua resposta. É essa geração que se levanta. Pessoas que se importam com os filhos. Jesus, ele realmente se importou com os seus discípulos, ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos. O profeta, o pai que realmente quer que a sua família, ela mude, que ela saia dessas trevas, que ela esteja realmente protegida pelo Senhor. Esse pai, ele vai poder enxergar coisas pequenas para grandes resultados. O moço de Elias disse assim, olha, vai lá além do mar e veja. Mas o moço voltou e não conseguiu enxergar nada. E Elias disse, vai e volta. E por 7 vezes ele foi e voltou, até que ele disse, olha, eu enxergo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quer dizer, Deus estava fazendo, o profeta enxergava, mas os meninos não enxergavam, o moço não enxergava. Nós temos que ter percepção do que Deus está fazendo. Tenha percepção que Deus quer se mover em todo o mundo, porque o mundo está em trevas. E se você se colocar para Deus, você pode estar achando difícil, mas da mesma maneira como um dia lá atrás eu me coloquei para Deus. E hoje eu sou uma profeta do Senhor, para falar a palavra de Deus, para ensinar aos pequeninos a palavra do Senhor. Assim também Deus vai fazer isso sobre a tua vida. E eu quero terminar esse programa profetizando sobre Tubarão, sobre todas as cidades que estão vendo esse programa. Eu quero te dizer que nesses últimos dias, esta mesma operação profética vai vir sobre o teu lar e sobre a tua cidade, sobre a tua família. E o Senhor vai vir e vai trazer e vai inclinar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que esta maldição que no mundo está instalada, ela caia por terra e realmente uma geração forte em Deus seja consolidada, seja discipulada, seja ensinada por esses pais que se levantam para falar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be